Olá, queridos, graça e paz. Venho compartilhar convosco uma breve reflexão com o seguinte título: A queda de um rei. Pois bem, a história do rei Davi é marcada por grandes conquistas, superação e até mesmo devoção a Deus. Mas também é marcada por um dos episódios mais tristes de sua vida: o pecado de adultério com Betseba e o assassinato do seu amigo leal, Urias. A pergunta que fazemos é o que levou um homem conhecido como o segundo coração de Deus a cometer tamanha barbárie. Ao analisarmos o contexto bíblico, podemos identificar três atitudes cruciais e extremamente perigosas: a omissão, o descaso e o egoísmo. Esses elementos não apenas revelam a queda de um rei, mas também servem de alerta para todos nós. Vejamos, vamos analisar um por um. Em primeiro lugar, a omissão. Um guerreiro de Deus não pode se acomodar em tempos de guerra. O relato bíblico nos ensina que enquanto Israel se encontrava em guerra, Davi, um experiente guerreiro, escolheu o conforto do seu palácio. Essa omissão abriu espaço para a ociosidade e, consequentemente, a tentação. Em tempos de guerra, principalmente guerra espiritual, não podemos nos dar o luxo de relaxar. A ausência de uma ação intencional pode ser o início da nossa queda. E conforme diz o ditado, mente vazia, oficina do diabo. Segundo lugar, o descaso. Um adorador não pode em momento algum se afastar da presença de Deus. Enquanto Davi estava em seu palácio, a Arca da Aliança, símbolo da presença do Deus vivo, havia sido levada ao campo de batalha. Mas Davi não demonstrou nenhum tipo de preocupação com isso. Quando nos acostumamos a viver longe da presença de Deus, nos tornamos espiritualmente vulneráveis. Sem a arca, sem a comunhão, sem a direção divina, nossos sentidos se embaltam e facilmente tomamos decisões baseadas em desejos e não em princípios. Eis o problema. Terceiro lugar, o egoísmo. Um servo de Deus não pode colocar os seus caprichos acima das pessoas. Davi, ao ver Betseba, não considerou a sua posição, nem sua aliança com Deus, nem muito menos o fato dela ser casada com um dos seus mais leais soldados. Pensou apenas em si mesmo. O egoísmo cegou ao ponto de usar seu poder para satisfazer o seu desejo e depois encobrir o erro com um assassinato cruel. Quando o eu se torna o centro das nossas emoções e decisões, ferimos os outros e destruímos a nós mesmos. O pecado de Davi não começou com Batseba, nem com Urias, mas muito antes, no seu coração. Ele relaxou quando deveria estar vigilante, se afastou da presença de Deus e se deixou dominar por seus desejos. Essa história nos lembra que mesmo os mais fortes podem cair se deixarem de vigiar. Que possamos aprender com o erro de Davi e não nos envaidecermos com os títulos que conquistamos ou alcançamos ao ponto de ignorarmos os princípios que nos mantêm firmes diante de Deus e fortes perante os homens. Bom, é isso. Deus abençoe a sua vida e espero que essa reflexão seja bênção. Amém.